Saúde, família do coração! No vídeo de hoje eu vou contar 8 mentiras que contam aqui na internet sobre pressão alta e que muita gente não sabe que é mentira. Me acompanha! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, o Seu Cardiologista. Eu sou o Dr. Moser Susan, cardiologista. Se vocês gostam de conteúdo sobre saúde e cardiologia, eu peço a sua enorme gentileza de se inscrever aqui no meu canal. Isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Me acompanhem lá no Instagram e se vocês quiserem passar em consulta presencial ou por teleconsulta, eu estou também à disposição. O link está no meu site aqui embaixo. Então vamos lá. A primeira mentira que contam sobre pressão alta é que você precisa sempre de remédio. Pessoal, se a pressão vier muito alta, de fato a gente precisa dar remédio logo na primeira consulta para esse paciente. Agora, se a pressão ela vem um pouco ali no limite, um pouquinho mais alta do que a gente gostaria, ou quase no limite da gente considerar a pressão alta, dependendo do paciente, a gente pode iniciar com medidas de estilo de vida apenas. O que significa isso, pessoal? Significa que você vai orientar esse paciente a consumir menos sódio, a fazer atividade física, a perder gordura corporal, a dormir melhor, a parar de fumar, a reduzir bebida alcoólica, fazer uma dieta bem balanceada. Isso tudo por si só vai melhorar a pressão desse paciente. Então, pessoal, não é raro a gente pegar pacientes que estão todos desorganizados na sua vida, nos hábitos de vida, e a pressão dele começa a ficar mais alta, e a gente dá um tempo para ele fazer mudança de estilo de vida, ele começa a entrar na academia, ele começa a comer legal com o nutricionista, ele começa a controlar ali a bebida alcoólica, para de fumar, e a pressão dele vai caindo. Não é incomum a gente ver isso daí, tá? Então não é sempre que a pressão tá alta que a gente precisa dar remédio logo de cara. Tem casos em que a gente pode esperar um pouquinho sim, mas precisa monitorizar de perto e precocemente. A segunda mentira sobre pressão alta é que ela dá sintomas. Pessoal, muitas das vezes a pressão alta é um mal silencioso, como todo mundo fala. Porque, infelizmente, muitos sintomas que as pessoas referem de pressão alta só vão acontecer às vezes quando o paciente está com pressão alta há muito tempo. E muitas vezes ela acha que o sintoma pode ser da pressão alta e não é. Então não é toda pressão alta que vai dar dor de cabeça, não é toda pressão alta que vai dar espuma na urina, não é toda pressão alta que vai dar dor na nuca, não é toda pressão alta que vai dar dor no peito. Infelizmente, metade dos pacientes com pressão alta não sabem que tem um diagnóstico. Por quê? Porque não medem e justamente porque não sentem nada. Então se eles não sentem nada, eles não vão no médico, não medem e não se cuidam. E a gente sabe que mais ou menos 1 a cada 4 adultos no Brasil tem diagnóstico de pressão alta. Imagina, 50% desses pacientes não saberem que tem, e olha só, muitos pacientes que sabem que tem não controlam direitinho a pressão alta, não ajustam o remédio, não melhoram os hábitos de vida. Isso é muito perigoso, porque a pressão alta é o principal fator de risco para várias doenças, como infarto, como AVC, como disfunção dos rins, como diálise, como demência. Então, pessoal, não esperem sintomas para medir a sua pressão arterial. Você tem obrigação de saber o valor da sua pressão arterial. E medir uma vez só, em 365 dias ali numa consulta, é muito pouco. É importante que você veja a pressão arterial algumas vezes no ano. Isso é muito importante. Não precisa ser com um médico. Pode ser numa farmácia, pode ser num aparelho de algum amigo ou familiar, pode ser no médico. Tá bom? Eu peço a sua enorme gentileza de deixar um like aqui no canal, de se inscrever, pessoal, me ajuda muito no YouTube. Me acompanhem lá no Instagram. Se vocês quiserem passar em consulta, estou muito à disposição também. A terceira mentira sobre pressão alta é que ela não é tão grave assim. Pessoal, a pressão alta, como eu falei há pouco para vocês, ela é o principal fator de risco para infarto, o principal fator de risco para AVC, o principal fator de risco para diálise nos rins. É uma das principais causas de mortalidade, tanto no Brasil quanto no mundo. Então a pressão alta, quando ela não é controlada, ela vai hipertrofiar, ela vai deixar seu coração mais musculoso, ela vai dilatar seu coração, ela vai machucar os seus vasos sanguíneos, ela vai ajudar a formaçãozinha de placa, seja nas carótidas, seja no cérebro, seja aqui no coração. Ela vai aumentar muito a chance de você perder a função dos seus rins, ela vai aumentar a chance de você ter problemas nas pernas, de circulação, ela vai aumentar o risco de muita coisa. Então, pressão alta, sim, é uma doença que pode ser muito grave. Agora, existem pacientes que têm uma pressão alta um pouquinho alterada só, que tomam um remedinho, que controlam. Ótimo, a gente está cuidando daquele fator de risco. Mas lembrem que pressão alta pode fazer um estrago muito chato para o nosso corpo. A quarta mentira é que o valor perfeito de pressão alta é só 12 por 8. Não, pessoal. Um paciente que tem 11 por 7 de pressão, ok. Um paciente que tem 10 por 6, ok. Um paciente que tem 9 por 6, legal também.
Um paciente que tem 11/8, perfeito. O que a gente considera a pressão 100% ideal é toda a pressão que está abaixo de 12/8. Agora um parênteses. Teve um congresso recente europeu, eu estou falando aqui em novembro de 2024, então um congresso recente, agora que teve nesse ano, em que mostrou que teoricamente o valor ideal de pressão seria 12/7. Legal, mas outras sociedades ainda falam de 12/8. Então, o ideal estaria ali por volta de 12/7, 12/8. Ah, Moser, se eu tenho 13/8. Pessoal, a gente já começa a classificar esse paciente com pressão elevada. Então, se o paciente tem pressão acima de 12/7 pela Sociedade Europeia, ou acima de 12/8 aqui pela Sociedade Brasileira, a gente já começa a falar que esse paciente está com a pressão fora do que seria ideal, mais elevada. Nos Estados Unidos, eles chamam até um paciente 13/8 com hipertensão grau 1, certo, pessoal? E o que seria o diagnóstico de pressão alta mesmo, que a gente tem que dar remédio correndo, tem que cuidar desse paciente, é pressão acima de 14/9. Mas não significa que você tem uma pressão de 13/8, 135/85, que você não precisa cuidar dessa pressão, que é um valor muito limítrofe. Se a gente não cuidar, você vai aumentando essa pressão no tempo e vai prejudicando os seus órgãos. Então a gente sempre deve procurar aquela meta de 12/7 ou 12/8, certo, pessoal? A quinta mentira que contam sobre pressão alta é que se ninguém na família tem, você também não vai ter. É claro que se você tem um familiar com pressão alta, você aumenta o seu risco de ter pressão alta. Se você tem 2 familiares, você quase que dobra o seu risco de ter pressão alta. Por quê? Porque a pressão tem um componente genético, sim. Então, se você tem familiares, principalmente de primeiro grau, como pai, mãe, irmãos, filhos com pressão alta, você tem maior chance de desenvolver pressão alta durante a sua vida. Mas não quer dizer que se eles não têm pressão alta que você não tem risco. Por quê? Existem outros fatores de risco. Primeiro, você pode ter uma genética que eles não têm. A genética a gente tem alteração entre os familiares. Segundo, você pode ter fatores de risco que eles não têm, como pode fumar, você pode beber em excesso, dormir mal, estar acima do peso, não comer legal, ter muito estresse, não fazer atividade física. Então isso tudo vai aumentar o seu risco de ter pressão alta, que não necessariamente a gente depende da genética, entenderam? E também, de outro modo, se você tem familiares com pressão alta, você tem ali um carimbo de maior risco. Por isso você precisa se cuidar mais, mas não é um carimbo de certeza que você vai ter pressão alta. É um carimbo de que você tem que cuidar mais desses fatores de risco, porque você tem um pouquinho mais de chances do que outras pessoas da população. A sexta mentira que contam sobre pressão alta é que eu sou magro, pratico atividade física, sou triatleta, eu sou maratonista e não vou ter pressão alta, e não tenho pressão alta, nem adianta eu medir. Pessoal, mentira! Esportista também pode ter pressão alta, pessoas que são magras também podem ter pressão alta. Por quê? Grande parte dos pacientes que têm pressão alta tem um componente genético muito importante para isso. Então, às vezes, o paciente faz tudo muito certinho, mas a genética dele, entre aspas, é tão ruim que esse paciente vai desenvolver pressão alta. Ou esse paciente é atleta e usa esteroide anabolizante, ou usa outras substâncias que vão aumentar a pressão dele. Então não é porque você é magrinho, não é porque você faz atividade física, é super ativo, que você não pode ter pressão alta. Então, atenção, sempre meçam pressão alta. Eu tenho pacientes no consultório que são triatletas e que a gente precisa dar remédio para controlar a pressão. A sétima mentira que contam sobre pressão alta é que vinho protege, porque tem resveratrol, tem substâncias que fazem bem para o nosso corpo. Pessoal, mentira. Já caiu por terra essa história de que bebida alcoólica ou vinho em pequena quantidade vai trazer benefícios para a nossa saúde. São vários estudos já provando isso, várias diretrizes das sociedades médicas mostrando que pacientes que têm consumo elevado de bebida alcoólica têm maior risco, sim, de desenvolver hipertensão arterial, que é a pressão alta. Então, não existe nenhuma indicação no paciente tomar uma tacinha de vinho todos os dias para proteger o coração, proteger a saúde. É fato que consumo de bebida alcoólica, seja vinho, seja destilado, seja cerveja, vai aumentar o seu risco de desenvolver pressão alta. A oitava mentira que conta sobre pressão alta é que você pode controlar ela com remédios naturais, como chás, como fitoterápicos. Pessoal, a pressão alta se resolve ou com medicação estabelecida para isso, e são vários tipos que a gente tem. Muitas das vezes não tem uma melhor que a outra, são vários remédios muito bons, estudados por muitos anos. Existe o melhor remédio para cada paciente, sim, mas são coisas que a gente precisa individualizar no consultório.
Mas, pessoal, tem muita gente que quer ficar tratando com um remedinho que viu ali na farmácia de manipulado, com um chá que alguém indicou. Isso é perigoso, pessoal, porque isso tudo não vai cuidar da sua pressão arterial, por favor. Não estou dizendo que você não pode tomar chá, não estou dizendo que você não pode tomar um fitoterápico, mas não ache que esses remédios vão tratar a pressão alta ali naturalmente. Não vai, tá bom? Cuidado. Pressão alta significa cuidado de estilo de vida, significa remédio em muitos casos. Se você gostou desse vídeo, eu peço a sua enorme gentileza de deixar um like aqui no canal, de se inscrever, pessoal, me ajuda muito no YouTube. Me acompanhem lá no Instagram. Se vocês quiserem passar em consulta, estou muito à disposição também. E até a próxima, pessoal!